Muito bem, Beto Rodrigues na área. Hoje vim falar um pouquinho sobre uma variação do método Lay the Draw, que a gente tem utilizado bastante. Todos os vídeos aí sempre tem alguma entradinha no Lay the Draw. Essa variação consiste em quando o underdog já fez o primeiro gol. O Lay the Draw a gente costuma utilizar no primeiro tempo, quando o jogo ainda está 0 a 0, ou até mesmo se já está 1 a 1. E fiquei pensando quanto valeria a pena fazer essa mesma entrada com o jogo já 1 a 0 pro underdog. Depois da vinheta, então, vamos conferir um pouquinho aí sobre o que eu levantei, sobre essas possibilidades, se vale ou não a pena. Lembrando que não é um método validado, é algo que eu quero ainda validar. Então eu faço agora aqui esse vídeo mais para levantar uma discussão, para todo mundo poder contribuir e quem sabe juntos aí a gente possa validar esse método. Valeu! Bom, quando a gente tem um jogo com um claro favorito, o principal fator que pode fazer o trader optar pelo Lay the Draw e não um back a esse favorito seria com relação à sua gestão de banca. Seria uma opção de cada um, de como prefere, de como trabalha com cada uma das estratégias e como trabalha principalmente a sua gestão. Num jogo que você entra no back favorito, você vai ter um lucro maior quando pegar o gol, porém vai ter um prejuízo, um hedge também considerado de cerca de 40% a 50%, caso, como nesse exemplo aqui que a gente tem do Real Madrid e Alavés, caso saia o gol do Alavés. Enquanto no Lay the Draw, o gol do Real Madrid lhe daria o green menor, claro, do que o green do back favorito, porém, a grande vantagem é que o gol do underdog, o Alavés aqui no caso, não vai te dar um hedge assim tão considerado. Em alguns casos pode até te dar um lucro, um green um pouquinho menor, ou o mercado permanecer lateral ali, a odd do empate praticamente não se mover. Então, o que faz optar pelo back favorito ou pelo Lay the Draw seria basicamente a forma como cada trader faz a sua gestão. Nesse caso aqui do Lay the Draw, que é o método que eu utilizo, é assim que eu trabalho. Caso saia o gol do underdog, caso saia o gol do Alavés nessa partida, foi o que aconteceu, a gente vê aqui com 5 minutos, gol do Alavés. A odd do empate, que estava em 6, ela se reduziu até 4. Então aí deu um hedge. O que o pessoal na comunidade costuma fazer nessa situação? Acaba se chegando à conclusão que não compensa, em muitos casos, sair e fechar a posição nessa situação de 1 a 0. Compensa aguardar o mercado, aguardar o jogo, ver se o Real Madrid busca empate, porque o gol do Real Madrid, o gol de empate, faria essa odd voltar ali em torno de 6. Claro que um pouquinho menos, devido ao fator tempo, mas reduziria então o seu hedge, o seu prejuízo com o gol do empate. Pois bem, se a gente não sair, se a gente optaria por não sair, se a gente optaria por não sair no caso do primeiro gol do underdog, a gente tem que fazer a seguinte pergunta quando a gente está no mercado, ver se a gente vai sair ou não. Se a situação fosse essa, de momento agora, não estivesse no mercado, 1 a 0 pro Alavés, eu entraria no mercado? Se a minha resposta for sim, eu entraria, compensa, então eu não fechar a posição. Já se minha pergunta for não, eu não entraria nessa situação no mercado, significa que eu deveria fechar minha posição se eu estivesse dentro. Nesse caso especificamente, eu não estava trabalhando, perdi o comecinho do jogo, quando eu cheguei 1 a 0 para o Alavés. De forma análoga, se eu permaneceria no mercado, eu estando fora, eu tenho que entrar no mercado. Foi o que eu fiz, apesar de não ter esse método ainda validado, resolvi começar a estudá-lo e entrei no mercado já com 1 a 0 para o Alavés. Então entrei no Lay the Draw por volta de 4 para o Alavés. Vou mudar aqui a imagem para a gente ver o gráfico, deixa eu ver se eu consigo aqui. Então vamos lá, não sei se dá para acompanhar no gráfico, vamos lá. Então a odd começou por volta de 6. Gol do Alavés, essa odd caiu aqui para 4. A gente nota que a odd naturalmente ela vai começar a cair um pouco porque o mercado ainda espera o empate. Apesar do jogo não estar empatado, o mercado acredita que o Real Madrid tenha mais chances de fazer o gol e empatar o jogo do que não acontecer gol nenhum e acabar 1 a 0. Então essa odd ela permanece caindo e a gente começa a entrar em prejuízo. Porém, não é um prejuízo, não é uma queda tão acentuada quanto se o jogo estivesse empatado e pelo fator tempo estivesse tendo essa redução. Então compensa a gente estar no mercado. A gente está pagando aí um valor por minuto bastante baixo e o gol do Real Madrid nos colocaria aqui de 4, dessa odd 4, para uma odd em torno de 6 novamente, um pouquinho mais abaixo pela correção do tempo. Então o gol do Real Madrid nos daria o lucro. O gol do Alavés também nos daria lucro, porque com 2 a 0 a probabilidade do empate acontecer reduziria,
logo a odd vai subir. Então nessa situação qualquer gol nos pagaria. O gol do Real Madrid levaria para torno um pouquinho abaixo de 6, o gol do Alavés poderia dar um lucro até maior. E assim caminhou, o jogo acabou, o primeiro tempo acabou 1-0 ainda para o Alavés. Outro fator diferente que eu vejo nessa situação já estando 1-0. Eu não me vi forçado a fechar minha posição no intervalo, como normalmente faço no lead draw com o jogo empatado. Por quê? Porque eu fecho essa posição no intervalo com medo, ou não seria com medo, mas me prevenindo de uma queda brusca do mercado do empate, o que não aconteceria nesse caso, porque o jogo já estava 1-0. A tendência seria continuar numa queda não tão acentuada, até que chegaria no momento que essa odd começaria a subir. Caso o Real Madrid não empatasse, essa odd começaria a subir, porque o jogo vai se aproximando do final e o jogo estava 1-0 para a vez. Então eu não vi a necessidade de fechar no intervalo e não fechei. O que eu fiquei de olho para ter que fechar ou não? Eu fiquei de olho, na verdade, na odd do Real Madrid. A odd do Real Madrid ainda estava abaixo da odd do empate. Haveria um momento que essas odds se encontrariam. Pelo que eu estava vendo no mercado, essa odd chegaria, a odd de equilíbrio chegaria em torno de 3.1, que nessa situação me traria apenas 10% de hedge, 10% da minha stake. Ou seja, em nenhum momento eu teria hedge superior a 10%, o que é uma grande vantagem dessa estratégia. Então, se essa odd chegasse a 3.1 do empate, mais ou menos equilibrasse com a odd do Real Madrid, significaria que a partir daquele momento o mercado passa a acreditar ser mais provável o empate do que a vitória do Real Madrid. Até então o mercado ainda acreditava que o Madrid poderia não só empatar, como virar o jogo. Então, se houvesse esse equilíbrio, aí sim eu fecharia uma posição que estaria no máximo de 10% de hedge após muito tempo exposto. O que aconteceu no caso foi o segundo gol do Alavés. Então essa odd voltou, esse gol para mim nesse momento, já no segundo tempo, era melhor o gol do Alavés para minha situação, porque o gol do Real Madrid manteria da mesma forma que eu estava antes do gol. Estava muito próximo do equilíbrio. Eu ficaria então com 8 até 10% no máximo de hedge. O gol do Alavés, 2-0 Alavés, não. Fez essa odd subir. Aí eu consegui fechar minha posição um pouquinho mais para cima. Fiquei com 4% de green. E a partir desse gol, a odd começa a ir lá para cima. Né? A partir desse gol com 2-0, a odd começa a subir. Fechei minha posição, por quê? Porque aí o Real Madrid começou a sair para o jogo. O Real Madrid poderia fazer o 2-1, que levaria aqui para baixo de 3.1, e depois poderia até buscar um empate. Então eu encerrei minha posição em green. O importante aqui não é se eu tive green, não é se eu tive red. O importante é a linha de raciocínio e repito, não é um método validado, é um método que eu começo a avaliar, né, observações que a gente faz no mercado para ver se a gente consegue validar ou não. Então, pelo que eu observei, ainda poucos estudos, mas que eu pretendo aprofundar, se você está fora do mercado e sai o gol do underdog, pode sim compensar você entrar no lead draw, porque você vai perder pouco por minuto. O gol do favorito te traria até a odd inicial do empate, ou próximo disso, te colocando em green. E o 2-0 do underdog também te coloca em green. Então acaba compensando. Vamos ver agora um outro exemplo, que no caso aconteceu ao mesmo tempo. Os dois jogos estavam rolando ao mesmo tempo. Como eu cheguei atrasado para um, obviamente eu cheguei atrasado para o outro. E no outro jogo também o underdog saiu na frente. Até por isso eu tive essa vontade de ficar analisando e fazer esse conteúdo aqui para vocês. Bom, segundo exemplo aqui, o jogo que aconteceu ao mesmo tempo do jogo do Real foi o jogo do PSG. Mesma coisa, o Bordeaux como underdog saiu aos 10 minutos, 1-0 Bordeaux. Vamos aqui pro mercado. Cadê? Aqui. Essa odd do empate, ela começou por volta de 8. Né? O PSG é bastante favorito, a odd do empate se iniciou por volta de 8. Como o gol do Bordeaux, essa odd foi com uma faixa de 5. Eu ainda consegui pegar 4.9 ela. Mesma situação do jogo contra o Real Madrid. 1-0 para o underdog. O que eu pensei foi, aqui, essa faixa aqui do empate, essa odd vai começar a cair num ritmo bastante lento, então vale a pena a minha exposição. O gol do PSG traria essa odd de novo para 8, ou próximo a 8, me colocando em green. O 2-0 para o Bordeaux também me daria o green. A única forma de eu ter hedge seria se mantesse 1-0, porém com muito tempo de exposição, valendo a pena então a entrada. Por isso eu entrei. Aos 27 minutos, um pênalti no Neymar, foi pro VAR, o juiz confirmou o pênalti e o PSG empatou. Então essa odd veio de fato aqui
para casa dos 8, na verdade um pouco menos devido ao que eu já falei do fator tempo, né? Então essa odd iria caindo pouco a pouco e eu consegui fechar ela a 6.8. Então eu fechei em green, fiquei num green de 6,6% nesse caso. Ainda eu posso ter me precipitado um pouco, mas isso faz parte do meu método. Normalmente no late draw, quando acontece o gol, eu tenho por costume já fechar a minha posição, mesmo porque às vezes eu tento até fechar um pouquinho acima do que o mercado vai se estabilizar, então eu tento fechar imediatamente para poder ganhar uns ticks. E tenho por método isso. Nesse caso especificamente, caso eu não tivesse fechado imediatamente, eu teria me dado muito bem. Vocês podem ver aqui que logo na sequência o PSG virou. Então com a remontada do PSG, em vez de eu fechar isso daqui na casa do 7, eu já teria fechado isso lá para 13, até acima, um pouco acima até de 15. Então eu teria tido um green sensacional com essa remontada. Mas não posso me queixar, é o meu método, eu costumo fechar imediatamente após o gol. Nesse caso, fechei com green de 6,6%. Novamente, mostrando o quanto valeu a pena para mim, pelo menos nessa situação, nesses dois jogos, eu ter me posicionado, eu ter corrido, o meu risco era apenas da redução da odd do empate pelo tempo, de forma bem menos acelerada que o jogo tivesse empatado, podendo pegar qualquer gol para me pagar. Há uma outra diferença que tem, nesse caso não tão positiva, com relação à entrada de quando o jogo está 0-0 ou até 1-1, é que nesse caso, o underdog estando na frente, o que vale mais a pena pra gente é o outro gol do underdog, é o 2-0 pro underdog. Claro que é mais difícil, pensando no favoritismo, é mais difícil que o underdog faça um outro gol do que o favorito empate o jogo. Quando a gente está entrando nessa estratégia do lead draw, o jogo empatado, 0-0 ou 1, o gol do favorito paga mais. Nessa situação do underdog já na frente, o gol do underdog é que nos paga mais. Então acredito que essa seja a única desvantagem, pelo menos, que eu encontrei até então. Por favor, comente aí embaixo, vamos trocar uma ideia, vamos desenvolver junto aí esse método, que pode ser bastante interessante, não só para nós, como para toda a comunidade, esse conteúdo gratuito aí que o Dia de Trading oferece. Então, se curtiu, por favor, curta, deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal aqui do Dia de Trading, acompanhe também o blog, onde eu postei esse conteúdo, tem bastante conteúdo, não só meu, quanto do pessoal todo que está trabalhando aí pro Dia de Trading. Beleza? Siga aí nosso conteúdo, agradeço os seus comentários, vamos debater, vamos desenvolver, aprimorar, todo mundo aprender um pouco junto aí. Tá joia? Valeu, molecada, até mais!